A maioria dos homens parece estar completamente escravizada e preferir uma vida de animais de pasto. Você tem ideia de quem formulou essa perfeita frase? Essa linda sentença, que de fato descreve muito bem a maneira como a maior parte dos homens vive esta vida, está no livro 1 da Ética a Nicômaco, em que Aristóteles acaba a mencionando para descrever as pessoas que confundem felicidade, bem, busca pelo bem e vida de prazeres. Ou seja, é mais uma das descrições que os filósofos antigos, de alguma maneira vinculados ao projeto socrático, aquela visão que associa a felicidade a um cultivo do intelecto e a vida contemplativa, a mais uma formulação da inferioridade dos hedonistas com relação àqueles que realizam a sua humanidade, a sua natureza humana, dando um pouquinho mais de atenção à racionalidade, à vontade e à integração das faculdades, em vez de simplesmente ficar reagindo ao desejo, que evidentemente também integra a nossa alma, também integra a nossa natureza. Contudo, uma pessoa que simplesmente responde ao desejo é uma pessoa passiva diante da vida e não alguém que tem plena consciência e controle, governo das suas ações. Portanto, quando Aristóteles diz a maioria dos homens parece estar completamente escravizada e preferir uma vida de animais de pasto, esse juízo, na verdade, conclui uma diferenciação entre as três principais formas de viver que ele acabara de mencionar. Segundo ele, há então três formas principais de viver a vida. Aquela que foi agora mencionada, e qual é essa? A maioria dos homens, e os mais vulgares de todos, supõem que o bem e a felicidade são o prazer. É por esse motivo que acolhem de bom grado uma vida dedicada à sua fruição. Pois é, você achou que o hedonismo era um mal da nossa época? Não! Essa confusão entre prazer e felicidade é muito presente, evidentemente, desde que o mundo é mundo. E tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles tiveram ali a sua cisma com essa confusão mental. Para vocês terem uma ideia, o Aristóteles, inclusive, diz que aqueles que conduzem a sua vida assim e não sabem ver a vida de outra forma, muitas vezes o fazem por seguir exemplos de governantes e moderados. Ele diz assim: muitos dos que detêm o poder têm paixões idênticas àquelas porque passou Sardanapalo. Para quem não sabe, Sardanapalo é um rei mítico assírio, de quem temos duas versões do seu epitáfio, da frasezinha que, digamos assim, resume a sua essência e tá lá no seu túmulo. A primeira é a seguinte: come, bebe, brinca, porque todo o resto não vale o estalar de dedos. E a outra é: eu tenho aquilo que comi e as delícias de amor com que exultei e sofri. Ou seja, o Sardanapalo é esse rei que dá esse péssimo exemplo de que o cerne da vida está na fruição dos desejos. Para os gregos, para sobretudo os filósofos gregos da linhagem socrática, a inteligência é o que conduz à contemplação, a inteligência é o que conduz ao conhecimento do bem, e sem a inteligência, sem a racionalidade, o ser humano não se realiza na sua máxima capacidade, na sua máxima potência. De maneira que você associar felicidade à fruição de prazeres é um negócio muito vulgar, porque na verdade você não está tocando a sua vida, dirigindo a sua vida, governando a sua vida, e sim sendo arrastado por um componente menor da sua alma, aliás, aquele componente que te escraviza às necessidades do corpo. O problema para os filósofos gregos é você achar que viver a vida tem a ver com corresponder ao império da necessidade. Algo te excitou, você vai lá
e corresponde. Você tem muita fome, você vai lá e se empanturra. Você está cansado, você passa o dia todo na preguiça. Para a filosofia grega, o tipo de sacrifício próprio à expansão da inteligência, à moderação, ao controle do desejo, todo aquele sacrifício que se caracteriza por impor ao desmedido, ao infinito, uma medida, é ali que está o caminho da virtude. Uma vida de animais de pasto, portanto, caracteriza aquela vida que é submetida ao império da necessidade e, portanto, completamente destituída de governo, destituída de capacidade de autocontrole. O autocontrole era um negócio tão importante na ética, tanto de Platão quanto de Aristóteles, o autogoverno, o autocontrole, o conhecimento de si, isso tudo era tão importante que ambas as escolas, tanto a de Platão quanto a de Aristóteles, tinham no banquete, nas reuniões em que mestres e discípulos bebiam vinho e escolhiam inclusive a quantidade, na verdade a intensidade de vinho que eles iam tomar, porque os gregos misturavam o vinho assim denso, puro, com água, e assim eles controlavam a quantidade de álcool que eles estavam ingerindo. E essa definição de regras para ingestão de álcool nas escolas filosóficas é um dos exercícios nos quais os alunos são convidados a exercitar o autocontrole, porque eles estão numa reunião de bebedores, mas eles devem manter a consciência no controle dos seus raciocínios. É muito engraçado porque tem uma figura que é assim o símbolo da imoderação e do contra-exemplo político, que é o Alcibíades, que entra no final do banquete de Platão completamente bêbado. E, na verdade, digamos assim, ele quer aprender alguma coisa com Sócrates, que era justamente aquele que podia beber o quanto quisesse, que ainda assim se mantinha em pleno controle e com a racionalidade funcionando, tá? Então, o sábio não é aquele que nega a si alguns prazeres, não, mas é aquele que, ainda que diante e imerso em quaisquer tipos de prazeres, não se deixa escravizar por eles. E esse exercício do banquete, que integrava tanto a escola de filosofia de Platão quanto a de Aristóteles, era muito mais uma forma de os alunos entenderem a importância de não se deixar dominar pelos desejos e sim lidar com eles, tendo a racionalidade como horizonte permanente, para que você não acabe a sua vida assim como um animal de pasto, simplesmente reagindo aos desejos que te ocorrem. Isso é uma vida miserável, porque é uma vida sem espírito, é uma vida sem consciência. E uma vida sem consciência, para Sócrates, uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Uma vida sem consciência não é uma vida valiosa, nem Platão, nem Aristóteles. Só uma última lembrança. Essa frase aqui da Ética Nicômaco, livro 1, a maioria dos homens parece estar completamente escravizada e preferir uma vida de animais de pasto, que é a conclusão do juízo segundo o qual a maioria dos homens e os mais vulgares de todos supõem que o bem e a felicidade são o prazer, isso tudo tem um precedente valioso, que é o diálogo Filebo, ou sobre o prazer. Ali, o Sócrates encena com os seus interlocutores, Filebo e um dos seus amigos, uma corrida rumo ao bem. O que será que é o bem? Qual é o estado de espírito que realmente nos conduz ao bem? Filebo e seu amigo começam dizendo, é evidente que são os prazeres, as alegrias, etc. E o Sócrates diz, olha, eu tenho a leve impressão que o prazer nessa corrida vai chegar em último lugar e que a inteligência, o pensamento, a reflexão vai chegar ali próximo ao bem. Ainda que nem inteligência, nem prazer possam ser identificados ao bem, porque o bem é algo que está acima de ambos. Mas nessa corrida até ele, certamente a inteligência chega primeiro. E é realmente o que acontece no diálogo Filebo, cuja estrutura é inspirada numa corrida na qual aqueles que dialogam vão defendendo seus partidos e o Sócrates aposta no cavalo da inteligência, do pensamento.
De maneira que, quando a gente lê esse diálogo de Platão e a gente se depara com essa frase de Aristóteles, a gente percebe que realmente Platão e Aristóteles falavam a mesma língua, uma língua que condenava o hedonismo puro e simples como uma maneira muito vulgar, muito pobre e muito sem sentido de viver a vida. E você? Será que você vive assim? Uma vida de animais de pasto? Ou de fato você tem consciência das suas ações e você tem força de vontade para conter os seus desejos em vez de se deixar arrastar por eles? Diz aqui nos comentários e seja sincero.